naquele momento eu não tinha outra coisa para fazer. E eu tenho que olhar o jogo, faz parte da minha profissão. Mas nós estamos no 5º mês do ano de 2014. Eu não tinha visto um jogo tão ruim tecnicamente. E eu digo assim, mas eu não quero ficar somente com a minha opinião isolada aqui, solitária aqui. E aí depois eu vou olhar a opinião do Vianney, que está expressa na sua coluna da 0 Hora de hoje, e ele diz exatamente a mesma coisa. Mas que mediocridade dos dois times coisa em campo. Triste, E o Santos, na Vila Belmiro, pior é o Santos. E que sempre tem uma tradição no futebol brasileiro de grandes times, uma tradição fantástica. Mostra aquele time para os seus torcedores, tia. Que jogo ruim, Tu vê como é que tá o futebol. Inter e Cuiabá, por exemplo, tô falando sério. Não, foi bem melhor, eu achei. Não, mas foi mais movimentado. O Cuiabá não ganhou porque faltou... Bem melhor. Quem é que tá jogando bom futebol? Ai, o Lauro foi herói. Eu não consigo. O Inter e Cuiabá, esse foi bom. Eu não consigo dizer hoje quem é que tá jogando bom futebol. Os reservas do Cruzeiro. Pois é. Não, é evidente que eu estou fazendo uma ironia, lógico. Eu não consigo ver assim aquele... Jogaram 2 e ganharam as 2. Eu não consigo, eu me enganei, por exemplo. Eu achei que... Corinthians tá bem. O Corinthians ganhou com gol de mão. Tá bem. Bom, eu vi o primeiro trimestre do Santos, achei que o Santos era o grande time. Eu também. Achei que era o grande time. O time que Mas fazia o Inter também gols. não está jogando bem. O Inter não tá. Os resultados do Inter são maravilhosos. São extraordinários. Maravilhosos. O Internacional está dividindo a ponta da tabela. E não dá para condenar o bandeirinha do jogo do Internacional. Quando jogar bem, vai ser campeão. Bom, mas aí é que está, Santana. Quando não está jogando bem, é líder, ou está entre os líderes, quando joga bem, eu concordo, claro. vai ser campeão. Não dá para condenar o bandeirinha do jogo do Internacional. Os caras a passaram 8 vezes o lance para mostrar que o sapato do atacante do Inter estava na frente. A unha do cara. Estava na frente. Estava impedido. Tu sabe qual é a dúvida que eu tenho? O Internacional fez um gol de impedimento. Se o Internacional, aquela atuação do Grenal foi uma atuação de aniversário. Pois é. Essa é a minha dúvida. Eu estou convivendo com ela desde aquele dia. Não, Guerrinha, é só o seguinte, ó. Aquele futebol do Internacional ou o Internacional jogou aquele futebol aquele dia? Vem cá, do Grenal? Do Grenal de 4-1. Não. Mas vem cá, São 4 partidas na sequência sem jogar. Essa é a dúvida nem que perto eu tenho. daquilo. É a dúvida que eu tenho. Se o Inter jogar o futebol que jogou o Grenal, o Inter é candidatíssimo ao título do Campeonato Brasileiro. Agora tem gente que diz que erro de arbitragem não decide nada. Dá para passar por cima do erro de arbitragem. Pois um erro de arbitragem, um gol impedido do Internacional, está levando o Internacional à liderança. Mas eu acho que nós estamos na terceira rodada do Brasileiro. O Brasileiro vai terminar em dezembro. Tem imenso chão pela frente ainda. Como é que eu vou fazer? É a Copa que vai interromper. Exatamente. Como é que eu vou fazer um prognóstico agora, hoje, a respeito de quem pode ser e quem não pode ser campeão brasileiro? Não, quem não pode, não dá pra fazer. Vou te dizer por quê, Guerrinha. Não dá pra fazer? Porque não tem nenhum time disparadamente melhor do que o outro. Não tem nenhum time disparadamente melhor. Nenhum. Tem disparadamente pior. Eu vou te dar 4 pior tem. Isso pior que eu tô tem. dizendo. Mas melhor não tem. Diferente. Melhor não tem. Quem não vai ser, dá pra atacar. Mas em relação ao Inter, se tu disseres que o Internacional não se habilita o título brasileiro, se tu disser que esse Internacional se habilita o título brasileiro, que é um time que esqueceu já o significado da palavra derrota. O Inter não sabe mais o que significa derrota. Há muito tempo. O Inter teve 2 jogos em casa, no Brasileiro ganhou as 2 partidas em casa e empatou uma partida fora. Então o rendimento do Internacional, os números do Internacional são excelentes. Os números. Se tu não coloca esse time como um dos pretendentes ao título brasileiro, tu vai colocar quem? Quem ganhar... Quem é o Felizardo? Cruzeiro tá melhor. Quem é? Cruzeiro tá melhor. Para aí, cara. Cruzeiro tá melhor. Não sejamos tão pessimistas. Os Cruzeiro números, tá melhor. São maravilhosos. É os mesmos números do Goiás, que ontem ganhou do Atlético Mineiro dentro do Independência. Mas peraí, é números. Não, tudo bem, mas eu não tô nesse bloco aí. Eu não sou pessimista. Eu acho que o Internacional tem time para disputar o título, sim. Tem time para disputar o título. Não é questão de pessimismo, ao contrário. Posso ficar sozinho aqui na mesma, não importa. Tu tá enganado, não é pessimismo, eu até sou otimista. Eu tô querendo saber se o Internacional tem a capacidade de jogar o futebol que jogou no Grenal. Aritmética. Isso é que a minha questão é essa. Aritmética. Aquilo não foi um milagre. Não sei, não repetiu. Foi um milagre. Não é todo dia que tem papinha. Não é todo dia que tem papinha. Aritmética. Não repetiu. O time que conseguir ganhar todas em casa e empatar todas fora faz 75 pontos. E é campeão.
E é campeão. Agora, quanto à pergunta da Interativa, Esse time nós não fomos ao encontro da pergunta. E não vai existir. Pois é verdade. Às vezes o cara pode ganhar uma fora em vez de empatar e pode perder em casa em vez de ganhar. Se o Benfica fez uma pergunta na Interativa... O campeão não vai fazer mais do que 72 Eu quero ir ao encontro da Interativa que pergunta se o Abel tinha razão, você concorda ou não, que o Abel se irritou na entrevista. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto muito do Abel, um pouco menos que o Kenny, mas eu gosto muito do Abel. E o Abel tem que aceitar a pergunta de um repórter que quer saber por quê, apesar do predomínio do Internacional em 3/4 partes do jogo, porque houve um final, um quarto de hora, em que dentro do Beira-Rio o Sport deu um sufoco no Inter, embora não tenha criado muitas oportunidades. Né? Criou uma ou duas. Mas tem que perguntar isso. O repórter que não perguntar isso... Ele perdeu o outro feito. Mas será omisso o repórter que não perguntar isso? O Sport ganhou do Fluminense, Lauro. Será omisso? O Vitória. Lauro. O Kenny não faria essa pergunta. É que isso aí se inclui num contexto, esse jogo se incluiu num contexto em que o Internacional, depois de estar ganhando de 2-0, Botafogo empatou. Claro. Caiu contra o Vitória. Aí é que está. Contra o Vitória. Caiu. Mas com o Vitória não ameaçou como o Sport. Então o Abel mostra que está... Mas caiu no segundo tempo. O Abel mostra que está irritado. Mas não há um consenso, uma espécie de consenso que empate fora de casa é bom resultado. Não há um consenso. E às vezes não é bom resultado. Se o time joga muito pouco, não é bom resultado. Mas na Vila Belmiro, é um consenso nisso. Mas na Vila Belmiro, não. Mesmo que esteja ganhando com absoluta facilidade no primeiro tempo por 2-0? Em suma, se o tem que dar uma conferidinha campeonato... Eu fico com os números do Internacional. Para mim, são mais importantes os números do Inter do que isso aí. Em suma, examine. Se o campeonato fosse só de segundos tempos, o Internacional não estaria na liderança. Se o Internacional fosse só de primeiros tempos... Se o campeonato fosse só de primeiros tempos, o Internacional era o líder absoluto desse campeonato. Eu acho que o Internacional é candidato, sim. Eu vejo no Internacional uma diferença em relação à grande maioria dos adversários. Ele tem o setor vital de um time de futebol superior aos outros. Ou a grande maioria dos outros. Meia cancha? A meia cancha. Por causa do D'Alessandro. Isso. Não, e o Arangues? O Arangues joga uma Babilônia. Joga demais. Né? Então, eu acho que isso pode. Agora, precisa equilibrar melhor o time. Por exemplo, muita gente está dizendo que o Inter ontem sofreu porque entrou o Igor. Não foi isso. O Igor realmente errou o passe na hora do gol. Entendeu? O Internacional teve chance até de matar o jogo antes. Agora caiu nos últimos minutos. E eu aí dou razão pro Abel. Acho que o Abel não está errado. Todo time que está em desvantagem, faltando 10, 15 minutos, o que ele faz? Não, em desvantagem, ele vai defender o resultado. E o outro cresce. Começa a levantar a bola na área, Em vantagem. Né? Não, o time em vantagem vem para trás. 2-0 é um perigo. Vantagem, tu disseste desvantagem. Não, em desvantagem, ele vai para cima, ele atira na área qualquer bola. Vantagem. Nós vimos o Internacional em desvantagem contra o Cuiabá. O que aconteceu? Levantava a bola na área toda hora, de qualquer jeito, tentando achar o gol. É verdade o que ele disse. Grandes decepções na rodada. Decepções na rodada. Eu quero ver o Vianney também. Decepções na rodada, Luan e Valdívia. Eu que os elogiei tanto. Já vamos falar sobre isso? Qual é o Valdívia? Valdívia do Inter. Do Internacional. Não, mas não dá nem para colocar um perto do outro. Não, mas Valdívia, decepções. Não, Valdívia entrou alguns minutos aí, quando o Inter já estava caindo, né? Foi mal. Agora o Luan pode ser vítima do time do Grêmio. Pode ser que ele esteja sendo vítima e até o Barcos. Teve uma lesão, né? Não, mas a lesão dele não é de perder a forma. Mas a lesão tirou do time. Sim, não, mas não fez ele perder a forma física. Tirou ele do time. Sim, tirou, mas não perdeu a forma, Santana. Lesão na mão. Mas se ele saiu do time, a forma física foi alterada. Ele continuou trabalhando. O Fluminense do Rio de Janeiro nos encheu os olhos nas 2 primeiras rodadas. E muitos elogios, o Fluminense até é merecido os elogios pelo desempenho nas 2 primeiras rodadas do Brasileiro. Agora o cartaz do Fluminense foi rasgado pelo Vitória. Jogou o Fred. Que não existe o Vitória. Não existe o Vitória. Já. Ganhou do Fluminense. Então não dá pra dizer, daqui a pouco o Fluminense vai... Sabe onde é que vai parar? Vai parar no 5º lugar no Campeonato Brasileiro. 5º lugar. É muito cedo. Vamos parar com isso. Eu mesmo com o auxílio... Fluminense é 5º lugar. Mesmo que eu tivesse... mesmo que eu tivesse o auxílio de Búzios, Santana. De Búzios, de cartas. Eu não me atreveria a dizer quem vai ser campeão brasileiro. É cedo. Mas não dá pra dizer, rapaz. Ceni, é cedo. E é isso. Mas nós não podemos comentar o futuro.
Exatamente. Nós temos que comentar o que já vimos. Mas exatamente, mas nós Então estamos não é comentando o cedo. futuro. Para o que nós já vimos, não é cedo. A todo momento eu ouço as pessoas dizer que o Cruzeiro vai ser campeão. Não, Que não. maravilha, né? Não, que Eu é o não tenho candidato dúvida. mais forte. Eu não né? tenho dúvida que o Cruzeiro será campeão. Então, Eu não tenho. tu sabe se eu vou acertar na Mega Sena? Me diz se eu vou acertar na Mega Sena. Eu não tenho dúvida. Anotem Se aí. você É tem. isso. Olha aqui, ó, esse jogo do Grêmio com o Santos, o próprio Internacional contra o Sport e outros jogos que estão acontecendo, eles explicam com clareza por que é que o Brasil entrou com 6 na Libertadores e nas quartas de final só tinha mais um. Tá uma droga. Os times brasileiros estão mal, muito mal. O Grêmio tá com salário atrasado. Vem cá, olha, é muito raro você ver um Libertadores time com salário boa de ganhar. atrasado. Tu olha os caras que ficaram. Boa de ganhar. Boa de ganhar. Boa, Tu acha que se adiantar o salário melhora? Não sei, mas eu já vi, tu também já viu coisas. Tu já viu o próprio Grêmio. Tu acha que se adiantar melhora? Se adiantar melhora, vão adiantar. Não, Santana, tu já viu o Grêmio se dar mal por causa de bicho. Não te esquece, né? Então, em alguns times não tem muita influência isso aí. Eu não sei se não tá tendo no Grêmio. Porque a falta de vontade que tu percebe no time tem que ter uma explicação. O Barcos tá mal, o Barcos é um cara tecnicamente limitado, tá bem. Mas ele sabe fazer gol. Mas aí tu olha em campo e tá caminhando. O E assim vai os o outros Barcos também. tem um Tu problema. disseste que ele não foi mal nos últimos jogos. Não, ele foi no penúltimo jogo, ele disseste foi que ele não bem. foi mal? No penúltimo jogo foi Barco- bem, mas o sábado Barcos- foi Não um- te desdiz. O Barcos Não, tem mas um eu tô repetindo problema. aqui, tu não tá me ouvindo. O Barcos tem um problema. Penúltimo jogo ele foi bem. Agora- E nesse último, uma droga. Agora que o Santana liberou, nos autorizou a falar sobre o Barcos, porque ele próprio já o criticou. Não, já liberou. Santana liberou o assunto aqui no sábado. Ele já deu um pau no Barcos. Santana Ele, nunca ele, me não, por aí, censurou, por aí um pouquinho. Ele próprio já deu um pau no Barcos, então dá pra gente falar. O problema do Barcos é o seguinte. O problema do Barcos, vou dizer qual é. É o problema político. Ele é líder no vestiário. E daí? Mas bota líder, aí tu tira o Barcos. Bom, em primeiro lugar, não dá pra tirar o Barcos sem contratar um cara pro lugar Tem do que Barcos. ter alguém, né? Muito bem. em Não, primeiro mas lugar. tiraram no fim, né? Não, mas tira o Barcos, dá uma revolução no vestiário do Grêmio. Esse é o problema. Olha, o jogador gosta de ganhar bicho, gosta de receber, gosta de ganhar jogo. Se tem um jogador, por mais líder que seja, que esteja comprometendo, Sim. o vestiário não se rebela, Não é o Lucas Coelho a solução. Não. Não, isso é outra coisa. Que foi muito bem Foi bem. no jogo. Aquele gol que ele deu uma meia-lua no Jogo goleiro. dos reservas. Deu meia-lua no goleiro. Acho que foi o único jogo que o Grêmio ganhou nesse campeonato. Sim. Foi, do Foi com Atlético os Mineiro. reservas. Vê como o Uma futebol. atenção que o único, incrível, o único jogo que o Grêmio ganhou nesse campeonato jogou com os reservas. Eu vou te dar mais um O Cruzeiro, que detalhe. jogou duas com os reservas, Ganhou as essas duas, as não ganhou duas. com os titulares. É exatamente o que eu ia dizer agora. O Grêmio jogou uma com os reservas, ganhou. O Cruzeiro jogou duas com reserva, ganhou as duas. Não ganhou com os titulares o Cruzeiro. Agora tô vendo. É verdade. Vai entender o futebol. É assim a Por coisa. isso que eu acho, por isso que também eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão. Se o Internacional... Cruzeiro e Inter vão até o fim Não sei, liderando. Santana, o Cruzeiro pelo menos dá uma demonstração que ele tem um elenco numeroso e qualificado. É. Isso aí que é o que decide campeonato mesmo. O Benfica, Cruzeiro. eu cheguei a um momento do programa que eu não gostaria de ter chegado, e vocês vão entender isso. Hoje, chegando aqui na 0 Hora, recebi uma notícia que me deixou assim com o coração cheio de dor, né? Opa. Morreu um grande amigo nosso, o Moisés Santana. Eu tenho, Moisés Santana, eu tenho uma foto dele, carinhosa, dedicada, com dedicatória, no meu quarto de dormir. exatamente. E Santana, ele foi presidente da Floresta Aurora. Ele tinha um tremendo prestígio aqui na comunidade negra do Rio Grande do Sul. Foi jogador de basquete do Grêmio Porto Alegrense. Funcionário da Caixa Econômica Federal. Irmão do Calunga. Do Calunga. Irmão do Calunga Pô. e irmão do Nelson Santana, que é outro amigo nosso. E eu estou dando essa notícia És grande amigo. complementando que o enterro dele será hoje às 18 horas, na Capela 9 do cemitério João 23. Jogador de Grande vôlei e de amigo basquete. nosso. O Moisés, grande jogador de vôlei e de basquete. O Calunga se destacava mais no basquete. Santana, tu falaste quarto de dormir. Presentemente, só de dormir? Eu tenho um muitos quarto anos. de dormir e um quarto de leitura. Sim.
Passamos mais tempo no de leitura, evidentemente. Evidentemente. Claro. Pega no sono, inclusive, Claro. no quarto de leitura. Ei, Santana. Ei, ô, Santana. Eu fico imaginando nessa hora, Santana. E no quarto de dormir eu leio. Sim, dorme no quarto de leitura. Eu fico imaginando nessa hora, Santana, a dor, né, as tristezas do nosso amigo Alceu Colares, né? Eles são amigos, ele e Moisés são amigos há 50 anos de amizade. Grandes amigos. Amicíssimos, né? Certamente. Puxa vida. Guerrinha, Hoje, sabe hoje no enterro É. estará presente ao seu colar. É, Que não Guerrinha, morre nunca. É. É imortal, ó. É verdade. Parece ser imortal, né? É igual Não, ao o Grêmio. Colar- o Colar- Aliás, ele é gremista. O Colares eu trago aqui no programa, no Polêmica. Primeira coisa que ele diz, vou quebrar essa tua funerária. Primeira coisa que não quebrou. A funerária. Funerária. Que eu tenho que falar na funerária. Sabe de quem o Moisés era grande amigo, irmão? Do Corleto. Fernando Corleto. Também faz muita falta. Santana, tu falaste do Cruzeiro. O Cruzeiro, Marcelo Moreno é reserva do time reserva. E talvez jogasse aqui em Porto Alegre. Fez no os Grêmio, gols, no fez Inter. os gols da liderança. E é o Já res- fez 2 gols nesse campeonato nacional, E no é mínimo. reserva do time reserva. Aqui ele Sabe jogaria? quem é que está pagando ele? O Grêmio. Por que não O aproveita? Grêmio do salário. pagando para o Cruzeiro ganhar os jogos com ele. É Eu não sei se eu não Ai, sei exatamente se é o Marcelo Moreno Nesse alternativo. ponto o Grêmio está mal dirigido. Não, É, tô dizendo mas aí. que o Grêmio Nesse teria que ter um ponto, outro jogador para sim. essa posição desde o início do ano. ponto o Grêmio está mal dirigido. Talvez ele O Grêmio fosse... está pagando para o Marcelo Moreno fazer os gols pelo Cruzeiro. Ah, para aí! Que direção do Grêmio é essa? Mas o Grêmio, Será o que Grêmio o- pelo que sei, está atrás. Benfica Jogaria Será que o- no Grêmio. será que o pai do Talvez Mo- no Inter também. Ô, Vianney, será que o pai do Marcelo Moreno, que gosta de dar entrevista, agora que ele é reserva dos reservas, será que tá dando entrevista lá em Minas? Deram muita bola pro velho, cara. Quando um pai fala, a gente diz, é pai. Pronto e vai em frente. Não dá pra dar muita O bola. Grêmio está atrás de jogador, ele não está falando nada, mas o Grêmio vai se reforçar. Não vai. Não tem maneira. Hoje Santana, o noticiário vai da ter que se Rádio reforçar, Gaúcha Santana. disse que não há no Tem dinheiro, horizonte não adianta. diretivo gremista qualquer aceno de que o Grêmio vai reforçar o seu time. Não há no horizonte nenhuma fumaça. Não, é que de agora, reforço. tem um hiato aí na competição e é a hora de tu fazer um troca-troca, alguma coisa. Tu tem que analisar Qual no é o Grêmio. tempo do hiato? 30 dias durante Vai a passar 30 dias sem ter sequer arrecadação. Os Vai colorados. fazer Não, até não estou pensando que o Grêmio vai trazer jogador da Europa, não é isso em alto que custe caro. Mas o Grêmio vai precisar usar a criatividade. Pegar jogadores do seu grupo que não estão sendo aproveitados e que podem servir para outros clubes e tentar troca-troca. Eu tentar tô esse achando tipo de que a coisa. Mas tem que participação- ser imediato, né? Porque Claro, são 9 rodadas agora. eu- E qualquer jogador que jogar acima de 6 partidas não pode entrar. Eu a tempo considero que é um desastre a participação do Kleber, que agora está voltando no time do Grêmio. Mas outro dia, não sei se foi o Vianney, falou que Ele não participa. Não, por isso mesmo. Agora que ele está voltando, por isso que eu me atrevo a dizer, até repetiu o que o Vianney comentou aqui, que o barco está tão mal que era de se especular que o Kleber voltando, se voltar... Voltasse como voltasse centroavante. com uma tentativa de ser centroavante. Uma tentativa. Nesse, O Cacalo acha que o Kleber é centroavante. O Cacalo Ah. tem convicção disso. o Benfica, nesse sentido, eu acho que a torcida internacional está satisfeita com a gestão do presidente Giovanni Luiz. Eu considero que o Internacional tem um time bom e é candidato ao título brasileiro. E até o Guerrinha compartilha dessa minha opinião. Pois mesmo assim, o Internacional vai se reforçar nos próximos dias. Está praticamente fechada esse negócio. Acaba campeão. O argentino Carlos Luque, 21 anos de idade, que é uma das sensações do futebol argentino, dos novos talentos do futebol argentino, virá para o Internacional. Quer dizer, o Internacional se reforça visando ao prosseguimento do brasileiro. Não, mas o Isso é Internacional, ótimo, isso é o ótimo. Internacional tem mais sorte que juízo, Kenny. Tem muita sorte. Porque parece que esse guri tem 21 anos. 21 anos. Muito rápido e tal. Parece que é bom mesmo, é futuroso. Mas veja o que acontece. O Giovanni Luigi, olha aqui, eles têm que erguer uma estátua lá. Primeiro ele vende o Leandro Damião por 43 milhões. Nunca houve nunca antes na história do Internacional alguém fez um negócio melhor do que esse. Ninguém. É impossível. E agora, na hora que o Inter precisa, tem que dar uma reforçada. Quem é que aparece?
Quem é que volta? O Sonda. O Sonda. Voltou a fada madrinha do Inter. Então, olha... Aliás, um cara tem pouco dinheiro, né, velho? Sim, Tem pouco mas dinheiro, ele estava Sonda. afastado, mas Pouca agora, grana. exatamente agora, tu vê, então, é sorte, é competência, é tudo. Tipo, Falei aqui, vocês devem estar lembrados, que dando uma de Mandiná, que aliás morreu agora a Mandiná. Morreu, né? 83 Morreu a Mandiná. anos. E eu disse que o Inter, pela tabela também, pelo futebol que o Inter tem, seria na 4ª rodada, que é a próxima, líder do campeonato. Pode Agora é terceiro pelos critérios, mas no número de pontos tem o mesmo número do líder. Aliás, o Grêmio é 12º e no número de pontos Agora tem o número de pontos do oitavo. Tem que ver os Não, mas o adversários. Internacional Se tem uma tu não situação olhar os vantajosa. adversários, tu te engana. Não, mas agora o próximo O Inter não Atlético do pegou Paraná no ainda um Beira-Rio. grandão. Mas o Inter não pegou um grandão Mas tem uma ainda. situação, o Lauro tem, de certo modo, Mas tem razão. é Tem uma o- situação vantajosa, Benfica. Porque 2 jogos próximos, encarreirados, 2 jogos no Beira-Rio. Pois é. Não. Não, Não, só tem um. agora o Só próximo. tem um Só porque um- já jogou só tem ontem. um jogo. É o de ontem e o de Próximo ontem. sábado completar o contra terceiro. o Atlético Paranaense. Tem razão, Vai tem razão. completar Tem o razão. terceiro dos 4 em casa. E o Grêmio vai fora de novo em Chapecó. Aí o teu raciocínio, Lauro, ele tá bem encaminhado. Porque pode realmente no sábado, jogando em casa, Sim. com um grande público, se tornar o líder do campeonato. Tem tudo para E o acontecer. Grêmio fora de novo com o Chapecó, Chapecoense. Que, aliás, endureceu com o Corinthians lá, Chapecoense. Né? Fez uma guerra com o Corinthians, eu vi o jogo ontem. Uma guerra. Jogaram uma Copa do A Mundo. propósito, eu tô conferindo aqui, Guerrinha, os jogos desses adversários do Inter na ponta de cima do campeonato no final de semana. O Corinthians joga contra o São Paulo, Clássico. no Morumbi. E o Cruzeiro joga contra o Atlético Mineiro. É o clássico. Ah, É o clássico. Mas o Quer Cruzeiro, dizer, o Cruzeiro o Inter muito, contra o Atlético Paranaense. Mas o Cruzeiro muito provavelmente vai com os reservas. pode ser. Porque o Cruzeiro tem jogos pela Libertadores. então. Mas o Esse é problema do Cruzeiro está nos reservas. eu também acho, os titulares não estão conseguindo. Os reservas estão ganhando. o Não, mas veja, o Internacional, qual é o grandão que o Inter pegou até agora? Qual é? Vitória, Sport... Botafogo. O grandão que pegou tocou 4-1. Ah, não, no Campeonato Brasileiro, É. Lauro. Para esse troço, Lauro. Deixa de ser maldoso. Benfica. Os números do Inter são maravilhosos. Se o Inter conseguir equilibrar o time, ele é candidato, não Mas tem por a que dúvida. não consegue equilibrar, Pois é, tendo essa- jogadores como o D'Alessandro essa- e o Arangues no meio Essa é uma questão, Benfica, que certamente está sim preocupando o Abel. O Abel ontem foi muito inteligente. Ele criticou o time do Internacional nos 3 últimos jogos. Publicamente ele criticou. Aí ontem ele resolveu dar um tempo. Ele disse, hoje não vou criticar. hoje vamos deixar Aquela assim. reação, E aí veio com tudo. aquela E acho reação, que ele fez ele foi preservar os jogadores, mas ele sabe. que Aquela reação à pergunta do repórter foi uma pergunta normal, porque terminou o jogo, o Inter apertado ali no Beira-Rio. Aquela reação revela que o Abel não está tranquilo com relação ao time, não está tranquilo. Benfica, nós falamos a respeito de todos os assuntos. Desproporcional. Ele não é disso. Todos os assuntos aqui no programa, mas eu não posso esquecer, Benfica, um fato que me deixa profundamente deprimido. Eu acho que deixa qualquer pessoa, né, de bom senso, pessoa séria, comprometida com os valores morais, assim. O futebol, Benfica, ele está se transformando numa espécie assim, de palco da bandidagem, palco de bandidos, bandidos da pior espécie, cafajestes. O que aconteceu em Pernambuco é inacreditável o que aconteceu em Pernambuco. O rapaz morreu porque aqueles bandidos que estavam no estado do Arruda brigaram entre eles. E um dos caras, um louco, porque esse cara só pode ser louco, ele tirou o vaso sanitário do lugar. Né, O cara arranca o vaso. Arrancou o vaso sanitário do lugar, Vianney, e jogou lá de cima do estádio. E esse rapaz já estava indo para casa, ele não tinha nada a ver com a briga, ele estava fora do estádio, estava indo para casa, não era torcedor de nenhum dos times que tinham jogado. Aliás, ele não tinha nada a ver com o jogo. Não tinha nada a ver com o Ele jogo. era da torcida do Sport do Recife. E aí, Vianney, cai o vaso sanitário na cabeça do rapaz e mata o rapaz. E até agora não foi identificado nenhum cara, nenhum responsável por isso. O irmão dele Mas disse onde que é ele nós estava. estamos? O irmão dele disse que ele estava lá porque a torcida do esporte, Isso aí. da guarida, a torcida do. Essa torcida do Paraná. do Paraná. Do Paraná. E depois lá no Paraná, o Paraná faz a mesma coisa em retribuição e tal. O cara do bem, o cara Tem nada maravilhoso. a ver, mas- Como é que o cara joga uma patente? Mas eu não posso também fixar meu olhar só aqui no Brasil, cara. Não, Agora o que olha na aconteceu na Itália. Itália, o que aconteceu na Itália, Itália. tiroteio entre torcedores loucos. E dizem que um daqueles torcedores pertence à máfia italiana. Ainda vão, não é hora de brincar. Cara, eu Ainda acho que não é o hora- império do Satã. É o império do Satã. Não é hora que de está ca- se impondo aqui na Terra. Não o é, império do hora, Satã. não é hora de caçoar com coisa trágica como essa.
Mas qualquer dia vão atirar um vaso sanitário com um cara sentado no vaso e vão jogar. Qualquer dia. Vocês pensam que não vai acontecer? Tá demais qualquer dia vai acontecer. Tá demais, Não, eu não acho dá, que tá tem que demais. Eu parar não sei o que tá com acontecendo, isso. sinceramente. Eu não sei. Todos Tem os jogos coisas, briga, confusão, cara. tem coisas que tu não pode deixar que aconteça. Entendeu? Esse tipo aí, o futebol já tá perdendo público pelo preço, né? Até depois quero falar sobre isso, acho que tá salgado demais algumas coisas. Mas, além disso, aí tu vai pro estádio, tu vai para ver o futebol. Daqui a pouco tu vê, tem uma confusão, tu não sabe para quem vai sobrar. Né? E hoje tem mulheres, crianças que estão indo aos borbotões ao estádio. Quer dizer, não é o local. Da forma tu vai ao estádio sabendo que algum risco tu pode estar correndo. Tem uma recompensa de R$5.000, que pode não ser muito para algumas pessoas, é muito dinheiro, sim, para que que denunciem, que acusem o cara que jogou o vaso sanitário. Esse fato é tão grave, que despertou a atenção da Presidenta da República. Colocou no Twitter. Ela colocou no Twitter lamentando a morte desse torcedor no Recife. Um vaso. E pedindo punição para Um os caras que vaso fizeram isso. sanitário atingiu na cabeça Imagina. e se viu no chão, vaso em estilhaços. Que bárbaro. Ele que atingiu quer uma dizer velocidade de 100 E foram km. dois torcedores que atiraram. Pode ser. Porque Porque dois um vasos. torcedor só não empalma 2 vasos sanitários. Que eu repito, atingiu uma velocidade de 100 km hora. Sim, 20 quando metros. caiu lá. Olha negócio o impressionante. peso que ele vai cair. Nossa. O Guerrinha matou a questão. Como é que tu vai levar de repente no estádio de futebol, rapaz? Tu é um pai responsável. Tu vai levar teu filho de 8 anos, de 10 anos no futebol. Tu fica preocupado e não leva. É. Não leva, Bom, Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista. Blackbird é pura energia com o Sala Online. Câmeras a 1000 a todo momento aqui. Bom, 1h38 é o momento bairrista do programa. Grupo Bairrista fará proposta pelo passe de Paulo Santana. Queremos Pablo escrevendo todos os dias no Bairrista. Momento bairrista, oferecimento de Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado via ação Ouro e Prata. Seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Intervalo comercial, a gente volta em seguida. Antes, estes recados: por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Obrigado, ruder.com.br. Car House Toyota, muito mais Etios, toda a linha Etios com uma promoção imperdível. Compre o seu e ganhe uma central multimídia exclusiva Car House Sertori Padre Cacique, incomparável. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Entre em contato direto pelo WhatsApp 51 9116 8198. E olha só esse recado da Secretaria da Saúde. Agora que está chegando o inverno, não subestime a gripe. O time da vacina está sendo formado com todos que fazem parte dos grupos prioritários e precisam se vacinar para não correr nenhum perigo. Vamos aos convocados desse time. São crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, doentes crônicos, gestantes e mães de recém-nascidos com até 45 dias. Quem está escalado precisa se vacinar contra a gripe. Foi convocado? Então vacine-se gratuitamente de 22 de abril até 9 de maio no posto de saúde mais próximo. Uma barbada. Vá lá e vacina, hein? É a sua saúde que está em jogo. Secretaria da Saúde, Governo do Estado, promover a igualdade faz a diferença. Intervalo comercial, em seguida voltamos com Sala de Redação. Existe uma razão pra querer te ver feliz. Todo lojista sabe que pode contar com um amigo preparado, muito mais que um atacado. Nossa vida é do seu lado pra fazer você lucrar. Vem que é Real. Real Atacado. Bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado. Novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e bairro Anchieta em Porto Alegre. Vem que é Real. Minuto Simers. O Sindicato Médico parabeniza os trabalhadores pelo esforço diário dedicado à construção deste país. Apesar dos frequentes escândalos de corrupção envolvendo governantes, o povo brasileiro não esmorece e prova que o trabalho e a honestidade compensam. Que neste 1º de maio e sempre tenhamos mais saúde e menos demagogia para seguir levando este país adiante. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.
A verdade faz bem à saúde. Dentro do seu carro, na ponte que diminui distâncias, na sua casa, onde muitas vezes você nem percebe. A força do aço da Gerdau está lá para transformar a vida sempre para melhor. Reciclamos milhões de toneladas de sucata para produzir o aço que hoje está preparando o nosso país para conquistar grandes vitórias. Reciclamos sem fim, porque o aço da Gerdau tem a força da transformação. Foi dada a largada. Promoção Excelsior Pneus 60 anos. Uma grande comemoração merece um grande prêmio. Compre 2 pneus Pirelli na Excelsior e concorra a 4 viagens com acompanhante para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no paddock VIP da Pirelli na Itália. 6 dias inesquecíveis. Consulte regulamento em excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Certificado de autorização Caixa número 6-0650/2014. E aí, Vivente, tá sabendo do fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã cedito tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio velho nesses vaneirão. Sabe como é? Sim. Depois daquela abusada, com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari de sangue. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird Energy Drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. Blackbird. 17 para as 2, sala de redação, produtos Gimo, qualidade comprovada Tumeleiro. Só a Tumeleiro garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Aproveite. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House e Toyota. Incomparável. Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. Conferindo a hora certa de Excelsior Pneus. Promoção Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Faltando 16,5 para as 2. E a temperatura de Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, 21 graus a temperatura. Sala de redação de volta. Preteou o olho da gatiada. Informação de hoje. Em uma semana é a segunda pesquisa que indica que poderá haver segundo turno nas eleições presidenciais de outubro. Que bom. Nessa pesquisa aqui, a Dilma está com 35 e o Aécio Neves com 23. Preteou o olho da gatiada. É a pesquisa Census, né? Que é encomendada pela revista Isto É. A Rosane de Oliveira fez algumas observações sobre essa pesquisa, técnicas, né? Porque sempre que tu vai fazer uma pesquisa, e está baixando a Dilma mesmo, isso aí não tem nada errado aí. Mas a Rosane defende, não apenas ela, quando tu vais na estimulada, tem a espontânea e tem a estimulada. Tu ofereces para o cidadão um círculo com o nome dos candidatos. Essa aqui não é o caso. Aí a Rosane observou que ofereceram uma lista, não sem antes perguntar se você aprova o governo ou não. E Por que não botam o Lula nessa lista? Quando botam, ele tem mais apreço do eleitor do que a Dilma. Será? Já aconteceu. A Dilma tem... Alguma pesquisa recente, a Dilma estava com 37 e o Lula com 51. Preteou o olho da gatiada. Existem jogadores de futebol, lamentavelmente, existem jogadores que não servem como exemplo para nada, para ninguém, né, rapaz? Eles deveriam de se comportar-se dignamente. Porque o jogador de futebol, de repente, ele é um ídolo de uma criança, do menino, né? Sei lá. Agora eu estou vendo essa notícia aqui do Wellington Santana, aquele jogador do Grêmio, que esteve recentemente aqui. Ele foi preso na Espanha por dirigir em alta velocidade embriagado. O Wellington hoje atua no Celta da Espanha. O carro estava cheio de pessoas.
Quer dizer, não é possível. Celta de Vigo. Não é possível isso. É, Não é possível isso. Pedro Simon anunciou que não será candidato ao Senado, pelo que o novo senador do Rio Grande do Sul já está eleito, Lazier Martins. É verdade. Mas Pedro Simon antes havia dito que seria o candidato. Ou foi anunciado como candidato. Mas pensou, agora pensou melhor. Pensou Isso. E largou. É. Mas eu tenho impressão, Santana, porque a gente conhece do Simon, mas tem uma entrevista, uma matéria sobre isso nos jornais de hoje aí. Ele não ficará indiferente à eleição de outubro. Ele vai, mesmo não concorrendo ao Senado, ele vai participar da eleição. Não, mas aí não. E até parece que ele até manifestou uma preferência por um candidato a presidente da República. Não terá influência. A nossa diretora, Marta Gleich, Santana, presta atenção. Reverenciada. A Marta escreveu um editorial importantíssimo há uns 20 dias em 0 hora. O Santana, só porque o Santana falou, então eu me atrevo a falar. Há chance pelas pesquisas de acontecer isso que ele falou, Lazier Martins, e ainda a Ana Amélia para o governo. E alguém já especulou o seguinte: puxa vida, a Ana Amélia era da RBS, o Lazier da RBS, e a Marta Gleich foi precisa, foi cirúrgica. Não existe um partido da RBS, tanto é que aqui na RBS, se o cara quiser ser candidato, com grande antecipação, larga o jogo. Não dá para misturar as coisas. Valeu para a Ana Amélia e valeu para o Lazier Martins agora. Então vamos combinar o seguinte: o que acontecer a partir do ano que vem não tem nada a ver com a RBS. O Lazier não é mais da RBS, a Ana Amélia não é mais da RBS. E eu com remorso de não ter me candidatado. Mas ainda há tempo, Quem? Ainda há tempo para te candidatar. Tens tempo para te candidatar, pô. Claro. Sabes com Dá que tempo para ti, que é sabes rápido. com Mas que eu idade? sou muito lerdo. Você sabe com que idade Pedro Simon, se eleito fosse, se candidato e 80. eleito fosse, 92 anos terminaria o mandato. Que é a idade com que vai terminar o próximo mandato José Sarney, que tem 84 anos, mais 8, 92. E Sarney. Não, e depois vai de novo. Terminar com 100. Com 100 anos. 100, nós estamos, assim, de certo modo, depreciando o momento do futebol brasileiro, e até com razão, né? Time muito ruim e tal. Mas eu pergunto para você o seguinte: isso significa que, agora, começamos 6 times brasileiros na Libertadores da América e tem um só, um único que representa o Brasil. Mas será que isso significa que nós não temos chance na Copa do Mundo? Não. É diferente, os nossos jogadores estão fora. Os jogadores estão todos fora. Porque no ano passado, Benfica, nós também dizíamos mais ou menos a mesma coisa. E nós fomos campeão o Brasil foi campeão da Copa das Confederações. Kenny. Mas isso aí que o Rainha lembrou é importante. A maioria dos jogadores que atuam na seleção Nós- estão fora do Brasil, né? Nós dizemos que o nosso futebol está mal. Vianney propaga isso. Mas eu pergunto a vocês: sabe quanto foi Bayern de Munique e Real? 4-0 pro Real. Algum clube do Campeonato Brasileiro levaria 4-0 do Real? Pensem nisso. Pensem nisso. Não, mas é mais incrível ainda, porque eu falei aqui, vou repetir. Não, nós temos um time Tomou do campeonato. 4-0 do Real Madrid com 65% de posse de bola. Não foi 4-0, foi 5-0. Nós temos um time Primeiro brasileiro jogo. que tomou 8 Ah, não, do sim. Barcelona. Primeiro jogo foi 1-0. Mas dentro de Munique... Lauro, mas o Barcelona, do tempo do toque de bola, o grande Barcelona Sim. do Guardiola, com um percentual altíssimo de toque de bola, fez ao natural 4-0 no Santos. É verdade. Aí depois Mas pegou perdeu pro Internacional. Antes. Depois 5 anos pegou o antes. Santos. O nosso grande problema aqui também é o seguinte: né? Aparece um jogador, Santana, se destaca um jogador, em qualquer clube brasileiro, um destaque jovem, ele vai embora. Irremediatamente ele vai embora. Eu estou vendo, por exemplo, aqui que o Cruzeiro está vendendo o jogador Nilton. Esse não é jovem. Mas, jovem. Sim, mas é um bom jogador de futebol. É um bom jogador. mas E não é ele está jovem. indo para Inter de Milão. É. Então o Brasil vende os seus jogadores. Como é que vai querer o quê? Vianney, tu não estavas aqui, o Bayern levou 4-0 do Real. Nós estamos dizendo que o campeonato, que o futebol brasileiro está decadente, mas ninguém aqui do Campeonato Nacional levaria 4-0 do Real. Pois é, Santana. Aí é que tá. A lembrança é boa. O que é que está acontecendo com o Bayern? Ele trocou de treinador. Ele trouxe o treinador do Barcelona, que era aquele treinador do toque-toque. Toque, 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 toque.
toque, Se toque, ele, toque. Se ele está querendo fazer no Bayern o que ele fez no Barcelona, toque, talvez aí esteja a explicação para a decadência do time. Porque não é mais o Bayern. O Bayern é um time de Toda cara vez. forte, né? Time alemão. Toda vez que uma pessoa, viu, Kenny, Sim, fala. emite uma expressão meio exótica, eu procuro uma música que tenha essa expressão. É uma mania que eu tenho. Eu sei 3.500 músicas. E agora o Vianney diz toque. A música é a seguinte. Tem? A música tem. A música é a seguinte. Que charrete macia, que corre, não pula, toque. Mas cuidado, olha o coice da mula. Todas as expressões exóticas eu encontro nas 3.500 músicas Que é essa que eu música? coleciono na minha memória. É uma marchinha de carnaval. E se Carnaval? forem, Eu não... Eu sei, mas quem sabe sou eu. se né? forem expressões onomatopaicas, então... Quem? Expressões onomatopaicas com mais razão ainda. Toque. Agora eu te dou Vai razão ver que se eu tu... tô lá na rua. Lá, Agora eu te dou razão que tu tem o quarto para ler e para aprender e para as músicas. dormir. Para as músicas. Tá certo? Nada melhor do que isso. Nada, mas... O Benfica, estou descobrindo aqui que o Grêmio Porto-Alegrense tem, a instituição Grêmio Porto-Alegrense tem preconceito contra os gordinhos. Eu não sabia disso. Por quê? Eles estão negando aqui veementemente a possibilidade da contratação do Walter. Puro preconceito contra gordinho. Por que o Inter não busca o Walter, então? Hein, querido? Mas porque o Inter não precisa de outro Como não precisa? O Inter não precisa. Eu acho que o Inter está bem Segundo servido. a nossa avaliação, a minha avaliação do Abel e do presidente Luigi, o Inter não precisa tomar É o trio que manda, é o trio que manda. Eu vou te contar, e o Santana ainda acha que o Inter pode ser campeão, com essas avaliações aí. Tu saíste da direção do Grêmio. Ele faz parte lá do grupo. O grupo de 3 que comanda o Inter. Mas só quando o Inter está na liderança. Agora, Quando o Inter passa para baixo, o Kenny se manda. agora o veneno final, o Guerrinha vai dizer se eu estou inventando aqui ou não. Vocês sabiam que o Inter, por esta altura do campeonato, mais ou menos, ou um pouquinho mais, foi líder do ano passado? E depois houve... Não estou dizendo que vai acontecer de novo. Mas foi. Foi líder. Os urubus estão soltos. Memória. Os urubus estão soltos. Memória. Não, mas então eu vou te lembrar Estão voejando nas imediações. Olha, eu Os vou te urubus. lembrar outra coisa, ô Lauro, tu tem razão. Era líder e tal. Mas estava jogando mal. Isso aí é negócio de analisar resultado. Analisar. Mas tá na liderança, e daí? Tá jogando muito mal, não se mantém. Foi nessa época que eu me arrisquei a dizer, olha, se não acrescentar qualidade, vai brigar para não cair. Vocês me lembrem, como é que a Chapecoense entrou Ganhou nos a Série 20? B. Ganhou a Série B. Hein? Ele foi segundo na Série B, ganhou o Palmeiras e ele foi segundo. Subiu? Subiu. É o adversário do Grêmio. Mas o Figueirense... É o adversário do Grêmio no próximo Figueirense fim acho de que semana. tá se encaminhando aí, cara. É muito cedo, eu sei, mas tá certo. Será revelador para o Grêmio este jogo. Se o Grêmio conseguir ganhar da Chapecoense, ele é candidato a uma das 4 vagas da Libertadores, no meu entender, no meu tão cálculo. cedo assim. Se ele não ganhar da Chapecoense, não tem chance nos 4 da Libertadores. É o meu Agora, palpite. a gente precisa... Palpite a gente dá cedo. Claro. Eu nunca vi o cara dar palpite na que finalíssima. Na véspera. Palpite na finalíssima, não. Depois da Palpite decisão. se dá cedo. A gente precisa admitir aqui isso, Muito porque pro final, a gente tem experiência disso aí. Existe restrição para tudo. Eu lembro de vários campeões brasileiros, times que foram campeões brasileiros, Santana. E se disse, após o título, que esse clube campeão não merecia o título. Quer dizer, tu faz restrição ao campeão brasileiro. Agora tu vê. E se faz, seguidamente eu ouço isso aí. Não, mas esse não merecia. Não tem um grande time e foi campeão brasileiro. Por isso. Então, não tem lógica. Por isso é que eu cautelosamente só faço restrição ao Lanterna. Eu vou A avançar. interativa do programa. Vou avançar em relação ao palpite do Santana. Aí o Grêmio entra entre os 4 e é eliminado na Libertadores no ano seguinte. Mas você sabe muito. A interativa do programa perguntou: o técnico Abel Braga tem razão na sua irritação na entrevista coletiva de ontem? Sim, 90%. Não, 10%.
interativa de nasale.com.br. O Abel tá comigo e eu tô com o Abel. Pronto. Tá fazendo parte do trio aí que comanda, aí, pelo que tu dissesse Eu aqui. só não vou dizer o que eu acho, porque vão me chamar de homofóbico, mas bem que tu merecia. Sala de redação. Cala a boca, urubu. Sala de redação, Cala a boca, produtos urubu. Zimo, Tumeleiro, Zafari, Bourbon, Ruder, Car House, Toyota, Next Group fica por aqui. Bom, na sequência, Márcio Paz com notícia na hora certa. E depois, Leandro Stout, 2h05 com o Gaúcha Repórter. Boa tarde.